O exemplo daqueles que gastam suas riquezas pela causa de Allah é como o exemplo de um grão germinável que brotou 7 espigas. Em cada espiga há 100 grãos. E Allah multiplica a recompensa para quem quer. E Allah é abrangedor, sábio. Aqueles que gastam suas riquezas pela causa de Allah, depois não fazem acompanhar o que gastaram com comentários vaidosos ou injúria contra o favorecido. Para eles há sua recompensa perante seu Senhor, e não haverá medo para eles e nem se entristecerão. Uma palavra bondosa e perdão são melhores do que a caridade que é seguida de injúria, e Allah é rico, tolerante. Ó crentes, não invalideis vossas caridades com comentários vaidosos ou injúria contra o favorecido, como aquele que gasta sua riqueza para mostrar às pessoas e não crê em Allah e no último dia. O seu caso é como o exemplo de uma rocha lisa sobre o qual há poeira. Então caiu nela uma chuva forte e deixou-a nua por o exibirem. Não beneficiarão em nada do que adquiriram, e Allah não guia o povo descrente. E o exemplo daqueles que gastam suas riquezas procurando a satisfação de Allah e firmeza das suas almas é como o exemplo de um jardim situado numa colina. Ao cair-lhe uma chuva forte, tem seus frutos duplicados. E mesmo se não lhe cair uma chuva forte, então um chuvisco basta para boa colheita. E Allah é observador do que praticais. Acaso algum de vós gostaria que, tendo um jardim de tamareiras e videiras abaixo dos quais correm rios, tendo nele todos os tipos de fruta em abundância, e a velhice lhe alcançasse enquanto tem crianças fracas, incapazes de se cuidar e sustentar, então um furacão acompanhado do fogo o atingisse e queimasse todo o jardim? Assim, Allah vos esclarece os versículos, para que vós possais refletir. Ó crentes, gastai pela causa de Allah das boas coisas que ganhastes e do que produzimos da terra para vós. E não escolheis o defeituoso disso para gastar em caridade, enquanto não o tomarias caso vos fosse dado, exceto de olhos fechados nisso. E sabei que Allah é rico, louvável. O Shaitan ameaçou-vos com a perspectiva de pobreza ao gastardes pela causa de Allah e ordena-vos a obscenidade, e Allah promete-vos o perdão de sua parte e graça. E Allah é abrangedor, sábio. Dá a sabedoria a quem Ele quer, e a quem for dado a sabedoria, de facto foi agraciado abundantemente. E não tiram lição, senão os dotados de inteligência. E qualquer gasto que despendeis em caridade ou qualquer voto que prometeis, certamente Allah conhece-o. E para os injustos não haverá qualquer socorredor. Se revelardes a caridade que fizerdes, então isso é bom. Mas se a esconderdes e a dardes aos pobres, então isso será melhor para vós. E Allah apagará de vós alguns de vossos pecados. E Allah está bem informado do que praticais. Ó Muhammad, não cabe a ti fazê-lo seguir a orientação. Porém, Allah guia a quem Ele quer. E qualquer bem que gastardes, o benefício é para vós próprios. E não gasteis senão procurando contentar Allah. E qualquer bem que gastardes, ser-vos-á restituído por completo, e vós não sereis injustiçados. A caridade é preferivelmente para os pobres que foram confinados no caminho de Allah, não podendo viajar na terra para o comércio ou trabalho. Quem não os conhece pensa que são ricos, por se absterem de pedir. Reconhecê-los-ás pelas suas aparências. Não pedem às pessoas insistentemente, e qualquer bem que gastardes, certamente Allah é conhecedor disso. Aqueles que gastam suas riquezas pela causa de Allah, de noite e de dia, secreta e publicamente, esses terão sua recompensa perante seu Senhor, e não haverá medo para eles e nem se entristecerão. Aqueles que consomem o riba, juro e usura, não se levantarão no dia da ressurreição, senão como se levanta aquele a quem o Shaitan enlouqueceu pelo toque. Isso porque eles dizem: a transação comercial é tal e qual o riba, enquanto Allah permitiu a transação comercial e proibiu o riba. Portanto, aquele a quem chegar a exortação do seu Senhor e se abstiver do riba, pertencer-lhe-á o que passou, ganhou
antes da proibição, e seu assunto está com Allah. E quem voltar à prática do riba, esses serão os companheiros do fogo, no qual eles permanecerão eternamente. Allah destrói o ganho através do riba e faz prosperar a caridade. E Allah não gosta de tudo aquele que é extremamente ingrato, pecador. Certamente aqueles que creem e praticam atos virtuosos, são constantes no salá e dão o zaká, esses terão sua recompensa perante seu Senhor, e não haverá medo para eles e nem se entristecerão. Ó crentes, temei a Allah e abandonai o que falta receber do riba, se sois crentes. Mas, se não fizerdes isso, então escutai a declaração de guerra por parte de Allah e seu mensageiro, e, se vos arrependerdes dessas transações ilícitas, então pertence-vos apenas o vosso capital. Não prejudiqueis pedindo além do capital, e nem sejais prejudicados recebendo menos. E, se o devedor estiver em dificuldade, então dai-lhe uma moratória, até ter facilidade de pagar. Mas, se perdoardes a dívida, como ato de caridade, é melhor para vós, se vós soubesseis. E temei o dia em que sereis retornados para Allah. Depois, a cada alma será pago por completo o que adquiriu, e elas não serão injustiçadas. Ó crentes, quando contrairdes uma dívida por um termo fixo, então resistai-a, e que um escrivão resiste entre vós com justiça na vossa presença, e que nenhum escrivão se recuse a resistir como Allah lhe ensinou. Portanto, que resiste, e aquele devedor sobre quem há o direito, que dite e tema a Allah, seu Senhor, e não omita nada dela, da dívida. Mas, se aquele devedor sobre quem há o direito for incapaz na compreensão ou fraco pela idade, ou não conseguir ditar por si, então que seu procurador ou guardião dite com justiça, e que duas testemunhas dentre vossos homens testemunhem. Mas, se não houver dois homens disponíveis, então bastará um homem e duas mulheres dentre aqueles que aprovardes como testemunhas, de modo que, se uma delas falhar, a outra possa recordá-la, e que as testemunhas não se recusem quando forem chamadas, e não vos canseis de resistá-la até seu termo, a liquidação da dívida, seja pequena ou grande. Isso é mais justo perante Allah, mais forte como evidência para o testemunho, e mais próximo para evitar dúvidas, exceto se for um comércio a pronto pagamento que circule entre vós. Então, não há pecado para vós em não o resistar. E tomai testemunhas, quando fizerdes um negócio a prazo entre vós, e que não seja prejudicado o escrivão, e nem a testemunha. E se o fizerdes, então certamente terá sido um ato de desobediência em vós. E temei a Allah, e Allah vos ensina, e Allah é conhecedor de todas as coisas. E se estiverdes em viagem e não encontrardes um escrivão, então bastará um penhor como caução. Mas, se um de vós confiar noutro, então aquele devedor em quem se confiou que devolva o que lhe foi confiado e tema a Allah, seu Senhor. E não escondeis o testemunho. Quem o esconder, certamente seu coração é pecador, e Allah é conhecedor do que praticais. A Allah pertence tudo o que há nos céus e tudo o que há na terra. E, se revelardes o que há em vossos íntimos, ou o esconderdes, Allah vos fará prestar contas disso. Então, perdoará a quem Ele quiser e castigará a quem Ele quiser. E Allah é poderoso sobre todas as coisas. O mensageiro crê no que lhe foi revelado de seu Senhor, e os crentes também. Todos creem em Allah, seus anjos, seus livros e seus mensageiros, dizendo: não diferenciamos entre nenhum dos seus mensageiros, e dizem: ouvimos e obedecemos, pedimos teu perdão, Senhor nosso, e para ti é o retorno. Allah não impõe a alma alguma um fardo além de sua capacidade, para ela o benefício do bem que adquiriu e contra ela o prejuízo do mal que adquiriu. Senhor nosso, não nos condenes se nos esquecermos ou errarmos, Senhor nosso, nem nos sobrecarregues com um fardo como o impuseste aos nossos antepassados, Senhor nosso, nem nos sobrecarregues com aquilo que não possamos suportar, e absolve-nos, perdoa-nos e sê misericordioso conosco. Tu és nosso protetor, concede-nos vitória contra o povo descrente.